Salve, salve, meus guerreiros! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Alan Camargo e trabalharei com vocês hoje o tema Humanismo Moderno. Senhores, antes de entrarmos propriamente no tema, conhecido como essa forma de filosofia humanista moderna ou renascentista, como alguns estudiosos preferem chamar, faz-se necessário que nós voltemos ao período clássico para entender como se deu, no contexto greco-romano da antiguidade, essa transformação, essa nova forma de visão de mundo, que vai colocar pela primeira vez o ser humano como o seu principal objeto de análise e não como esse objeto fundamental, mas sobretudo como um ser que tem a dimensão da sua existência e como um ser que valoriza suas capacidades de transformar os seus valores, de o levá-lo para além. Portanto, nessa nossa aula nós faremos um recuo histórico, voltaremos ao momento do século V a.C. para entender as bases, a formação do humanismo clássico e, posteriormente, entraremos no humanismo moderno propriamente dito, que é o tema central dessa nossa aula. Senhores, vamos entender uma questão fundamental. O humanismo, na verdade, ele vai surgir no contexto histórico do século V a.C., momento em que Atenas acaba polarizando o mundo antigo, particularmente a civilização grega, em função das suas vitórias nas guerras médicas contra os persas. Naquele contexto, Atenas, portanto, coloca as demais cidades-estados do grande mundo grego sob o seu domínio, sob o seu centro gravitacional. Diz os relatos da época que nesse momento, também conhecido como o século de ouro ateniense ou período clássico da história grega, muitas das ruas de Atenas eram adornadas a ouro. Era um momento em que, a partir de então, Atenas começa, em função do seu poderio político, do seu poderio cultural e econômico, acaba atraindo pensadores das diversas regiões do mundo antigo. Aristóteles, é importante lembrar, Aristóteles mesmo não era ateniense, muito menos grego. Aristóteles, macedônio, acaba indo por volta dos seus 18, 19 anos para estudar naquela grande Atenas, naquele grande umbigo, do conhecimento e da formação dessa nova forma de visão de mundo. Naquele contexto, lembramos que pela primeira vez na história reconhecemos a formação de um sistema democrático, em que o ateniense, o chamado próprio demos, ou seja, aqueles homens maiores de 21 anos, atenienses ou filhos de atenienses, tomavam por si mesmos as decisões políticas. Eles se reuniam na ágora, que era a praça pública, e ali, diretamente, realizavam as decisões referentes às diferentes questões públicas da cidade. Assim nascia a própria consciência grega de política. Mas nós dizemos que, ao mesmo tempo em que essa democracia ateniense ela tinha um perfil direto, uma participação política que o próprio cidadão, o próprio demos, exercia ativamente e diretamente as decisões políticas, ela era uma democracia excludente. Parcelas importantíssimas para a manutenção da polis, como mulheres, a própria juventude, tão valorizada por Sócrates e Platão, estrangeiros e escravos, não tinham o direito da participação política. Por isso, apesar de se colocar como uma grande inovação em termos políticos, para a construção, para o exercício do poder, a democracia ateniense ela tem um perfil clássico de um sistema que promove, que permite a participação direta, mas que ao mesmo tempo excluía boa parte da população. Mas por que, na verdade, a democracia foi importantíssima para a construção desse pensamento humanista? Porque, na verdade, senhores, durante ou em meio às decisões políticas da democracia, era fundamental a construção de ideias, era fundamental o debate de propostas. E a partir de então, o ser humano, o grego ateniense, ele começa a se entender não mais como um mero ser, como o que os existencialistas, particularmente Heidegger, vai distinguir como um mente,
O ateniense ele começa a se ver não como um simples animal ou uma simples espécie da natureza, mas ele começa a entender que ele é de fato o ser mais importante dessa existência. E ele começa a entender que possui valores, que possui conhecimentos e que precisam ser difundidos, que precisam ser dialogados. O homem, a partir de então, começa a se colocar como o centro das decisões, como o centro do universo. E é aqui que se passa a construir, portanto, o chamado humanismo clássico. É interessante que, se nós retomarmos a visão colocada por Cícero, um grande teórico, importantíssimo filósofo de Roma antiga, no século I a.C., foi Cícero quem cunha o conceito de humanitas. Para Cícero, a chamada humanitas, essa dimensão, essa visão, colocava o ser humano como um ser humano, propriamente dito. Em outras palavras, vamos entender que o homem ele não é puramente um simples ser. Ele não é um simples animal racional, como queria Aristóteles. O ser humano ele é um ser que possui valores, que possui objetivos, que possui capacidades que o tornam superiores aos demais. E pelo fato de todos carregarem essa mesma dimensão, os seres humanos acabam criando entre si um certo vínculo. O humanitas era também aquele vínculo que permeia todos os seres humanos e os conforma numa grande comunidade chamada de humanidade. Dotada desse conhecimento, dotada de valores, dotada dessa sabedoria, dessa sapiência, seria fundamental que os valores, o conhecimento construído por essa comunidade de homens, comunidade de humanos, fosse replicada, fosse difundida, para que o conhecimento humano transformasse o homem em ser humano. Era o que o grego chamava de paideia, ou seja, aquilo que forma, aquilo que educa o homem para ser humano. E é por isso que Cícero distinguia o que era o homo bárbaros, ou seja, aquele homo não civilizado, aquele homem que vivia na selvageria, e aquele homem que já havia passado pelo processo de educação, que já havia socializado, que já havia absorvido os valores humanos e se transformava, portanto, num homo humanus. Era aqui, portanto, que nascia essa consciência de sermos humanos, propriamente ditos. Falar no humanismo clássico ou no humanismo grego é falar numa visão de mundo em que a origem da natureza deixa de ser o problema fundamental da filosofia. Enquanto os pré-socráticos, por volta do século VI, século VII a.C., estavam preocupados em entender o arqué, ou até mesmo entender o ser das coisas, nós caracterizamos um momento da filosofia em que a preocupação com a physis, a preocupação com essa dimensão da existência era o objeto de estudos por excelência da filosofia. Naquele contexto, nós éramos puramente mais uma das espécies dentro dessa grande dimensão chamada de physis. No entanto, a partir desse século V a.C., a natureza passa a se tornar um problema secundário de investigação filosófica. A partir de agora, o homem se coloca como o grande desafio a ser entendido. Eu, enquanto homem, quero entender o meu universo, quero entender as minhas capacidades, quero entender os meus valores que me tornam, portanto, um ser superior da natureza. E é, portanto, que, a partir de então, senhores, a centralidade da filosofia passa a se repousar sobre o ser humano. A preocupação se volta para entender o ser humano, o seu universo e a sua vida em sociedade. E é por isso que aqui vamos encontrar construções, obras clássicas que vão vociferar sobre, por exemplo, política, sobre questões da ética, sobre até mesmo o processo de conhecimento do ser humano. Enfim, tomamos a dimensão de que nós não apenas existimos, mas a nossa existência ela é superior. Mas a nossa existência enquanto seres humanos nos garante a superioridade perante a todas as demais existências desse mundo. Nesse momento, vamos ter dois grandes grupos de pensadores
que caracterizam o momento clássico da filosofia humanista. De um lado teremos os sofistas, a exemplo de Protágoras, Górgias, Meleto, e que vão disputar, dentro mesmo da própria ágora ou dos debates públicos de Atenas, o espaço ou até mesmo a sua hegemonia de pensamento, né, com os chamados socráticos, de linhagem, né, partindo desse grande mestre, ou para alguns colocado como o pai da filosofia, e seus herdeiros, como Platão e Aristóteles. Senhores, formava-se, portanto, essa forma de pensamento humanista. Depois de quase 1000 anos na história, em que passamos pelo período chamado de Idade Média, em que nós temos a construção, a fixação de uma das filosofias mais excêntricas da história, conhecida como medievalismo, por volta do século XIV ao século XVII, a Europa Ocidental passa a viver um resgate de todo aquele conhecimento produzido pelos clássicos gregos e romanos. Era um momento conhecido como Renascimento, em que o comércio volta a ter a sua grande expressividade enquanto atividade econômica. E para desenvolver o comércio, particularmente através da influência da classe burguesa que se formava, não é? Classe que detinha o conhecimento não, perdão, mas que detinha o poderio econômico nas mãos, os meios urbanos passaram a se tornar o grande centro de concentração da população europeia, porque era realmente nesses espaços em que os entrepostos comerciais eram possíveis. E nesse sentido, falar num resgate de atividade comercial, da moeda, como por exemplo, das feiras, do comércio de especiarias, de metais preciosos, era também falar na necessidade de se cunhar um novo padrão cultural para a época. E aqui nós lembramos dos próprios mecenas, por exemplo, no norte da Itália, que financiavam obras de arte, esculturas, pinturas, que traduziam essa nova visão do mundo, do homem renascentista propriamente dito, do homem que quer, na verdade, negar o seu passado medieval e resgatar, e através do resgate de toda a cultura, de todo o padrão clássico greco-romano, se colocar, obviamente, como um ser mais autônomo, como um ser mais livre. As próprias reformas religiosas são exemplos que marcam esse momento histórico de um ser humano que aos poucos quer se desgarrar, que aos poucos quer se distanciar da hegemonia católica, que era símbolo, até então, do período medieval. E é óbvio que a formação dessas novas igrejas, dessa busca por autonomia da interpretação da Bíblia, por exemplo, ou até mesmo da construção de dogmas, não vai, obviamente, agradar à igreja, que imediatamente, através das chamadas contra-reformas, através de tribunais da Inquisição, da formação do índex, da lista de livros proibidas para os cristãos da época, dá essa resposta violenta, dá essa resposta imediata para aquele contexto de abertura. O ser humano, o homem europeu do século XIV, estava deixando claro que queria uma nova dimensão de mundo. É por isso que se lança aos mares. O Mediterrâneo deixa de ser conhecido como o nosso mar ou o quintal europeu, e agora o desafio é se lançar aos oceanos. A conquista da América, no período das grandes navegações, mostra para os europeus que havia um planeta a ser descoberto, que havia um mundo. Fernão de Magalhães, quando dá a primeira circunnavegação que se tem história a bordo de grandes navegações, mostra que aqueles antigos preceitos, as antigas ideias de um mundo plano, de uma visão de mundo geocêntrica de um Deus que havia criado toda a existência e colocado no centro do universo o nosso planeta, na verdade, passava a ser destruída, passava a ser questionada. O planeta é redondo. Em outras palavras, não existem os 4 cantos do mundo.
E, em outras palavras, nós, enquanto europeus, podemos chegar a quaisquer lugar. Não existem mais fronteiras para o homem europeu. Se formam também, nesse momento, os chamados estados absolutistas, com o apoio do poderio econômico da burguesia. Os monarcas começam a centralizar o poder em suas mãos e conformar essa nova instituição, essa nova forma de organização político-social que eram os estados. Criam-se agora a ideia de um único idioma, a construção de pesos, de medidas, de uma bandeira, a ideia da construção de um único povo e a valorização daquilo que é nacional perante o estrangeiro, perante os demais povos. Aqui temos como exemplo a formação do próprio Portugal, que é pioneiro nesse processo de formação dos estados absolutistas, posteriormente seguido por Espanha, Inglaterra, França e demais países europeus, monarquias absolutistas da época renascentista. Senhores, falar também nesse momento em que os europeus se lançam aos mares, em que não há mais limites para a colonização da época, é falar na afirmação de um eurocentrismo. Quando nós dizemos numa visão de mundo moderna, humanista, é falar na verdade de uma afirmação eurocêntrica que coloca todos os valores europeus tidos como universais para a época, partindo desse epicentro. É a visão de mundo europeia que se coloca, que se afirma como universal. Tudo bem até aqui, senhores? É importante nós entendermos que esse humanismo moderno, ele traz para nós um novo paradigma de razão. Significa que, se antes, durante o medievalismo, tanto na patrística de Agostinho como na escolástica de São Tomás de Aquino, a razão ela ainda era contaminada, se podemos assim dizer, pelo poderio da fé. A partir de agora, o europeu renascentista ele busca na verdade lapidar essa razão que durante mais de 1000 anos esteve convertida à fé católica, para libertá-la dessas tradições ou desse resquício medieval. A partir de agora, a razão mais pura, ela passa a se centralizar na própria autonomia do indivíduo. Esse homem renascentista, ele busca maior autonomia perante a tradição. E a razão seria o instrumento, seria a porta de abertura para que ele pudesse pensar de modo mais livre, de modo mais autônomo. E é por isso que se reconhece enquanto o grande centro do universo. Porque antes, no momento medieval, nós tínhamos a centralidade em Deus, o teocentrismo, em que tudo era explicado com base no poderio, com base na onipotência, na onipresença divina. Eu agora, enquanto ser humano, que me sinto mais livre, que me sinto mais à vontade com a minha existência, passo a entender que o mundo depende das minhas vontades. Passo a entender que todas as transformações históricas, políticas, econômicas dependem da minha e do meu envolvimento. Dependem realmente das minhas vontades, das minhas preferências, das minhas capacidades. É aqui que, portanto, se firma o que nós consagramos na história da filosofia como uma visão antropocêntrica de mundo. E para isso seria fundamental retomar toda a construção de mundo dos gregos, particularmente do período clássico. E aqui nós lembramos Protágoras, grande filósofo sofista, né, por assim dizer, que lembra o marco, ou a famosa frase de que o homem ele seria a medida de todas as coisas. Em outras palavras, valores, em outras palavras, conhecimento, em outras palavras, o próprio mundo. Eles, na verdade, são decorrências da minha visão de mundo humano. E é isso que ele coloca aqui nessa frase. Nós somos a medida, nós somos o ponto, nós somos o epicentro, nós somos, na verdade, o centro gravitacional de todo o universo. A partir de então, os europeus passam a colocar maior confiança naquilo que nos coloca como humanos, né? Naquilo que nos faz ser humanos, como o Cícero já havia dito na antiguidade, nossa capacidade de transformar o mundo.
de construir grandes navegações, de colonizar, de desenvolver a pólvora, de conquistar indígenas, de escravizar africanos, de construir todo um sistema lógico baseado nas vontades, nos interesses e nas capacidades de nós seres humanos. E é interessante que essa confiança na capacidade humana não é só de transformar o mundo, mas de transformar a nós mesmos, de, como resgatando toda aquela construção de Cícero, deixarmos de ser não civilizados, o homem bárbaros, e passarmos a ser o homo humanos. E é por isso que aqui essa visão de mundo humanista vai fundamentar, obviamente, a catequização dos indígenas brasileiros, por exemplo, ou a ideia de se levar o contexto, a ideologia da civilização para aqueles povos, né, que ainda vivem na barbárie. Portanto, é entender que existe uma essência humana e que essa essência ela pode ser difundida e ela deve ser ensinada. Ela deve conquistar aqueles que ainda vivem no contexto de atraso. Um ponto fundamental aqui é nós entendermos que, já que esse ser humano está aos poucos buscando essa autonomia, o que garante então, portanto, sermos esse ser supremo? Para o homem dos séculos XV, do século XVI, esse homem renascentista, devemos entender que, apesar da busca da nossa autonomia, o que nos garante a superioridade no universo é o fato de sermos uma criação divina. O homem humanista dos séculos XV, do século XVI, renascentista, ele passa a se entender como uma criatura divina. O chamado dignitas hominis, era entender que nós temos uma parcela de divindade em nossa existência. Valoriza-se o nosso corpo humano em suas proporções perfeitas, e é por isso que se resgata a ideia do número áureo. A própria imagem que nós vimos na abertura da nossa aula, o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, é exemplar nesse sentido porque mostra como nós, seres humanos, e o nosso corpo carrega em si uma dimensão de perfeição. Valoriza-se a partir de agora a beleza humana em sua integridade. Os grandes pintores e artistas renascentistas vão fazer muitos estudos, por exemplo, de anatomia, para entender a lógica do funcionamento do nosso corpo, a proporção entre as nossas medidas, e transmitir isso para as suas pinturas, para as suas esculturas. Daí o fato de ilustrarem com a maior perfeição um modelo de ser humano que fosse divino, que trouxesse essas proporções fantásticas, já observadas e já constatadas, né, pelos gregos na antiguidade através do número áureo. Alguns pensadores famosos da época, como Nicolau de Cusa e Fitino, diziam que o homem ele é um deus humano, ou ainda que nós, o homem, né, ele reproduz em si essa harmonia que existe no cosmos, o universo, enquanto uma dimensão equilibrada, perfeita, harmoniosa, é também encontrado em todos esses seus aspectos, essas características de perfeição, são encontradas também no próprio ser humano, que reproduz essa perfeição, essa harmonia do universo. Fitino, poeta, filósofo italiano, vai dizer que nós somos criaturas divinas, embora vestidos em trajes humanos. Senhores, e nesse sentido, o homem renascentista é aquele homem que preza, obviamente, pela visão de mundo racional, em detrimento, como uma forma de se afastar de toda aquela lógica medieval teocêntrica. É aquele homem que passa a atuar em todas as dimensões do conhecimento e da vida. Não havia fronteiras mais para o conhecimento. Eu posso ser artista, eu posso ser pintor, escultor, eu posso ser músico, eu posso ser arquiteto, eu posso ser um cientista, matemático, filósofo, muito diferente da visão de mundo que temos hoje, em que se preza no meio acadêmico e científico para a individualização, para a criação de disciplinas e especialização do conhecimento.
Na época, o homem renascentista era aquele homem que sabia atuar em todas as dimensões do conhecimento. Por isso que se buscava um saber ativo, um saber que transformasse. E para isso seria fundamental a criação de métodos seguros, adequados para se entender a natureza, entender o ser humano e poder proporcionar transformações em humanos. Numa aula propriamente dita, nós iremos trabalhar o debate que se vai travar entre racionalistas e empiristas acerca do melhor método para o estudo das ciências. Falar no homem humanista é falar também, humanista do período moderno, perdão, é falar nesse homem que vive para desfrutar de si e da natureza. Então, Francis Bacon, com a famosa frase de que conhecer é poder, nos traduz que, já que eu tenho conhecimento enquanto ser humano, não existem mais limites, eu posso desfrutar da minha existência e é isso que me garante poder, é isso que me garante superioridade, porque eu posso transformar o mundo ao meu favor. E falar, portanto, nesse contexto renascentista é falar nesse resgate, como nós já dissemos, de toda a formação, de tudo aquilo que os gregos e romanos, no seu período clássico da história, deixaram de mais importante como ferramenta para a libertação do homem e resgate dessa dimensão de humanidade, de conhecimentos que não poderiam ser esquecidos na história, mas eles deveriam ser resgatados como ponto de partida para uma evolução humana. Senhores, espero que o nosso encontro, a nossa aula tenha proporcionado o melhor conhecimento a vocês. Eu espero que tenham gostado dessas nossas reflexões. Coloco-me à disposição para quaisquer, enfim, dúvidas ou questionamentos e aguardo quaisquer comentários de vocês aqui abaixo do nosso vídeo, que realmente vai nos ser muito fundamental nesse processo. Desejo a todos bons estudos, desejo a todos muita força e nunca se esqueçam, eu estou com vocês. Um forte abraço a todos e até mais.